falar sobre arquitetura de software, começando hoje. Eu vou falar inicialmente sobre alguns conceitos, né? E depois a gente vai explorar alguns padrões de arquitetura de software baseado nesses conceitos. Então é importante vocês entenderem essas coisas, porque depois a gente vai citar algumas ideias e vocês vão ter que lembrar do que significa aquele conceito, tá? Então inicialmente vamos falar de alguns conceitos de performance, depois eu vou apresentar para vocês os padrões de camadas, que é uma maneira de dividir a aplicação, e a gente vai começar falando sobre algumas ideias para camada de domínio, tá? Vamos entender o que é isso. Vamos começar falando sobre alguns conceitos de performance, tá? Forma diferente de se tratar de performance. Começando pelo tempo de resposta. Então o que é o tempo de resposta? É o mais intuitivo possível. Faça uma request, por exemplo, faça uma ação qualquer no software, quanto tempo demora para aquilo ser concluído? Então, por exemplo, 2 segundos. Isso é o que a gente chama de tempo de resposta. Tem um outro conceito chamado de responsividade, que é mais uma sensação que o usuário tem, algum feedback de que aquilo que ele pediu para ser feito está sendo executado, né? Então, algum sinal, por exemplo, barra de progresso, por exemplo, aqueles feedbacks de Ajax, quanto tempo leva para ele ter essa sensação de que o que ele pediu está sendo executado? Isso é responsividade, tá? É difícil traduzir para o português, né? Responsiveness em inglês, então ficaria responsividade. 100 milissegundos, por exemplo. Aí tem a latência. O que é a latência de uma aplicação? O tempo mínimo para qualquer requisição, mesmo nula. Então, se você fizer uma request na sua aplicação, ela tem um stack, certo? Pensa no tag, por exemplo. O que acontece quando o cara dá um enter no browser? O que acontece? Ele vai chamar quem? O Apache, depois vai chamar o Tomcat, aí o Tomcat vai chamar o Spring, vai chamar sei lá quem, e aí depois devolve, certo? Quanto tempo leva para ele fazer tudo isso se no seu controle lá não estiver fazendo nada, por exemplo? Uma requisição qualquer simples, né? Essa é a latência, certo? Então você nunca vai conseguir um tempo de resposta melhor do que a latência, ficou claro? Beleza. Aí você tem o throughput. Throughput, a tradução disso seria taxa de transferência, taxa de saída, né? Mas na verdade se refere ao seguinte: o quanto pode ser feito em um dado intervalo de tempo. Você pode estar se referindo, por exemplo, um software de transações bancárias. Então, quantas transações eu consigo fazer em X minutos, em X horas? Então, 900 transações, 900 saques, sei lá, eu consigo fazer por minuto. Ou então eu posso falar também em transferência de dados, eu consigo fazer 1588 bytes por segundo. Tá? Então essa é a ideia de throughput. A gente chama de vazão. Quem chama de vazão? Esse throughput tem uma tradução que é vazão. Vazão. Nunca ouvi falar assim. Não? Legal, vazão pode ser então. Eu geralmente vejo como taxa de transferência. Tem carga também. O que é a carga? É o estresse suportado por um sistema. Geralmente é medido em número de usuários, certo? É o que chama de load. Então qual que é a carga? Suporta 5.000 usuários. Tem a sensibilidade à carga. O quanto que o sistema varia à medida que você aumenta a carga, certo? Se tem muitos usuários, o que acontece com o throughput? O que acontece com o tempo de resposta, certo? É sensível à carga ou não é sensível à carga? Posso meter mais usuários que a aplicação vai suportar bem ou não? Eficiência. Performance dividida pelos recursos. Então, por exemplo, um sistema que realiza 50 transações em uma CPU é melhor do que faz 80 com 2. Então aqui nós estamos falando de recursos físicos mesmo, né? CPU, memória, esse tipo de coisa, certo? Isso está ligado à eficiência, o quão bem uma aplicação utiliza os recursos que ela tem. E aí que a gente vai cair no conceito de escalabilidade, que é o quanto adicionar recursos, hardware, afeta a performance. Então geralmente quando você fala assim, essa aplicação não escala, é porque você não consegue de forma alguma fazer aquela aplicação suportar mais usuários. Não adianta adicionar hardware, não adianta comprar uma máquina melhor, parou, travou, não dá mais para suportar. Tá certo? Então quando a gente fala, vamos escalar essa aplicação, né? Vamos fazer ela suportar um maior número de requests, um maior número de usuários.
beleza? Você pode fazer escalar de forma horizontal, como? Melhorando os recursos da máquina, mais CPU, mais memória, tá certo? Ou vertical, que é aumentando o número de servidores, fazendo clusters, esse tipo de coisa, tá? Então esses são alguns conceitos de performance que, à medida do tempo que a gente for evoluindo nessas ideias de arquitetura de software, eu vou remeter vocês a esse conceito de novo e eu quero que vocês lembrem o que cada um significa. A gente vai se acostumando com eles, certo? Então, Martin Fowler no livro Patterns of Enterprise Applications Architecture, padrões de arquitetura para aplicações corporativas, ele apresenta algumas ideias, algumas propostas para resolver problemas comuns que todas as aplicações corporativas têm. Não significa que é a única forma certa de fazer. Nós vamos falar agora sobre layers, por exemplo. Não quer dizer que se tem uma aplicação que não usa isso, que ela está errada, que ela está mal feita. Tem casos que isso pode até, inclusive, ser inviável ou não ser interessante de ser usado. A ideia é vocês pensarem sobre isso, e aí tem situações em que isso é legal de aplicar, tem situações que pode não ser, e não é a única forma de fazer isso aí. Isso é uma ideia correta. Tá? Tem gente que fica cético, sei lá, em relação a essas coisas e acha que tudo tem que ser dessa maneira. Não é bem a ideia. Mas o que é camadas então? Né? Aqui tem um bolo, por exemplo, ó, com 3 camadas. A gente divide a aplicação em camadas diferentes e cada camada a gente dá uma responsabilidade, certo? Quais são as vantagens disso? Primeiro é que existe uma divisão conceitual. Por exemplo, quem conhece os protocolos de rede e tal, você pode criar um serviço FTP que roda sobre o protocolo TCP. Você não precisa necessariamente compreender, certo, o TCP, ok? Para criar um serviço FTP. Por quê? Porque a divisão é feita em camadas, cada um tem uma responsabilidade. Outra vantagem, você tem isolamento. Você pode alterar uma camada sem afetar as outras camadas. Então você pode remover esse pedacinho aqui, colocar outra coisa no lugar, sem ter que mexer no resto. Legal? Você pode substituir uma camada. Aliás, aqui eu falei que você podia tirar, né? Essa é a ideia de substituição. Tira uma camada e põe outra sem modificar. Aqui você pode modificar essa camada, né? Não necessariamente substituir sem afetar as outras. Então, modifica sem alterar as outras e substitui completamente sem alterar as outras. Tá? Em inglês, existem 2 palavras diferentes que a gente traduz no português como camada. A gente fala de tier, que é uma divisão física. Por exemplo, uma parte da aplicação roda no client, na máquina do usuário. Outra parte da aplicação roda no servidor. Tier, client server, por exemplo. Certo? Você pode ter aplicações rodando em vários servidores diferentes, vários tipos de divisão física. E você tem as divisões lógicas, que, pelas características de isolamento, também até poderiam ser físicas, mas não necessariamente, certo? Isso é o que a gente chama de layer. Então vamos lá. Tradicionalmente, divide-se aplicações corporativas nessas 3 camadas principais. Camada de apresentação é a interação do usuário com o software, certo? É o view que a gente chama, é o que o usuário está vendo, tá certo? Aquilo que ele interage. O domínio, onde tem as regras de negócio, cálculos, validações, é o core ali do sistema, é o que o sistema tem que fazer. E finalmente tem o banco de dados, que é a comunicação com outros sistemas, persistência, né? Esse tipo de coisa, né? É a camada de data source, camada de fontes de dados, a camada de dados mesmo, tá certo? 3 camadas básicas. Então, lembra do abacaxi lá? Tem uma camada de dados aqui, tem uma camada de negócios aqui, tem uma camada de apresentação. Legal, o que é essa apresentação? É web. Se amanhã eu quiser fazer uma versão desktop, eu preciso mexer na regra de negócio, preciso mexer no banco de dados. Se você tiver dividido em layers, não. Vou mudar o meu banco de dados, não vou usar mais um banco relacional, vou usar um banco NoSQL, vou usar um banco em arquivo XML, sei lá. Preciso mexer na regra de negócio e na apresentação.
não precisa mexer, tá certo? Essa que é a ideia. Falamos então das 3 camadas. Martin Fowler diz o seguinte: as camadas de domínio e dados não devem ser dependentes da apresentação. O que significa isso? Imagina que você está fazendo um software usando GWT. O Endora deu uma palestra de GWT aqui. Você lembra o que é? Aquele esquema do Google Web Toolkit. Então você tem os componentes visuais no Java, certo? Imagina que você passa um botão para a sua camada de dados. Para a camada de dados ver o que está escrito no botão e decidir qual a select que tem que fazer. Por exemplo, você está transferindo coisas da apresentação lá para a sua camada de dados. Passou pela camada de negócio, foi passar lá nos dados, certo? É isso que ele fala para você não fazer. Se você fizer isso, você vai criar uma dependência. Você quebrou essas características de isolamento, de substituição, inclusive conceitual. Então, seria uma má prática, certo? Desse ponto de vista de camadas. O que aconteceria se você tivesse que substituir seu banco de dados por um arquivo XML ou por outra coisa qualquer? Aonde você ia ter que mexer? Se você tiver que mexer lá na view ou na camada de negócios ali, também você está ferindo esse conceito de camadas. Se você tiver que mexer somente nessa parte realmente que envolve acesso a dados, é porque está legal. E se você tivesse que criar um cliente para iPhone ao invés de HTML, né, específico, ou para qualquer outro tipo de máquina, sei lá, você teria que mexer lá no banco, teria que mexer na regra de negócio. Se tiver, você também não está usando bem essa ideia de camadas. Ficou claro como é que funciona isso? E aí, a gente vai então dar uma olhadinha como é que funciona essa parte de negócios, né? Para ficar um pouco mais claro. Vamos ver algumas abordagens básicas e em cima dessas abordagens existem padrões também, que a gente vai ver no futuro. 3 principais abordagens. Primeira é Transaction Scripts. Vamos entender o que é isso já. Domain Model e Table Model. Vamos dar uma olhada como é que funciona cada uma dessas 3. Tá? São as 3 principais, existem algumas outras também, mas vocês vão conseguir identificar praticamente qualquer aplicação em uma desses 3 modelos, tá? Dessas 3 abordagens. Primeira é Transaction Script. O que é isso? Você tem um procedimento que recebe dados da camada de apresentação, então um procedimento lá, um método que processa com validações, cálculos, armazena no banco de dados, invoca operações de outros sistemas e então replica mais dados para a apresentação. Então basicamente você tem um método que vai chamando outros métodos, subrirotinas e faz tudo que tem que ser feito, certo? Pensa num C, por exemplo, como se fazia antes da orientação a objetos, um paradigma mais procedural, está muito próximo disso. Tem métodos que chamam outros métodos, vai fazendo uma coisa de cada vez e finaliza, devolve alguma coisa como retorno. Cada ação que o usuário puder fazer, você vai ter um procedimento desse, um método desse. Tá? Pode ser separado por subrotina, que podem ser compartilhados por diferentes scripts, né? Que seriam esses métodos aí. Qual a vantagem de você usar uma abordagem dessa? Procedural assim, Transaction Script. Primeiro porque a maioria dos desenvolvedores entende esse paradigma muito facilmente. O paradigma não significa que vai entender o código depois, porque fica, dependendo da situação, bem complexo, bem espaguete esse código aí. É fácil de lidar com transações, porque você tem um início bem definido e um final bem definido, certo? Consegue definir bem esses limites e consegue aplicar ferramentas em cima que trate automaticamente isso também. Funciona bem com uma camada de dados simples, né? Como por exemplo usando Row Gateway ou Table Data Gateway. Nós vamos estudar esses padrões aí também. E a desvantagem? À medida que a complexidade aumenta, né, as regras de negócio aumentam, você vai começar a ter duplicidade de código e vai faltar legibilidade, vai ficar difícil de entender. Você vai começar a ter métodos gigantes, né? Aqui tem um exemplinho que a gente vai usar ao longo da apresentação.
para cada um dessas abordagens. Esse aqui seria o Transaction Script. Então tem aqui um construtor, aqui eu estou falando para reservar um quarto, certo? Passando o usuário, a data de início e a data final. Então tá vendo? Ó, um método, um procedimento aqui, um script que faz tudo que tem que ser feito. Verifique se o cara passou o quarto, se eu consigo obter algum quarto aqui, se eu não consigo já retorno que não dá para fazer. Aí verifico o número de dias, aí calculo o preço, certo? Aí eu já crio aqui o objeto para eu poder persistir e aí depois retorno o resultado aqui do número da reserva, certo? Tudo num método só, Transaction Script. Conseguiu identificar alguma coisa assim? Já viram isso? Então esse é o Transaction Script. Depois existe o Table Model aqui, que é um meio termo entre o Domain Model e o Transaction Script. Basicamente, para cada tabela, para cada view que você tiver, ou para cada query, vamos dizer assim, você vai ter uma instância de um objeto. Isso é muito usado por sistemas, por IDEs, né? Esses caras aqui, Delphi, VB, .NET, Common Plus, para você construir esse tipo de aplicativo desktop, né? Você usava geralmente no Delphi, eu usei muito isso na vida, já você usava esses datasets aqui, e aí você criava lá nesse dataset passava uma query, e aí você consegue ligar esse objeto que ele cria aqui, esse componentezinho, direto, por exemplo, com um grid que vai mostrar na tela, certo? Então ele vai criando um objetinho para cada select dessa que você faz, e esse objeto vai tratar o comportamento dessa tabela, dessa view, dessa query que você fez. Tá? Então aqui tem um exemplo, ó, tem um hotel, e aqui eu recebo um gateway, imagina que isso é como se fosse um DAO, por enquanto, certo? Aí eu recebo ali a reserva, ó, método, reservar. Tá vendo? Já está um pouco mais organizado do que aquele outro, porque eu dividi a regra de negócio entre as duas entidades, hotel e reserva. Perfeito? Já ficou um pouco mais simples. E aí finalmente a gente vai chegar no Domain Model, que é o terceiro paradigma, a terceira abordagem, em que a gente vai usar fortemente os conceitos de orientação a objetos, certo? Cada objeto contém uma parte da lógica, do comportamento relevante a ele. Não necessariamente, como no modelo anterior, eu tenho uma ligação direta com o que existe no banco de dados. Mas eu tenho uma relação forte com as regras de negócio, tá? Se você lembrar daquelas coisas de Domain Driven Design que a gente falou um tempo atrás, está muito ligado com as ideias do Domain Model aqui. Então você consegue estruturar a complexidade de uma forma bem organizada e dividir as regras de negócio em diferentes objetos. Geralmente, para a gente conseguir fazer isso funcionar com o banco de dados, a gente usa esse outro padrão chamado Data Mapper, que a gente vai ver na apresentação que vem, em detalhes como isso funciona, que a gente vai mapear os objetos e o banco de dados. Vamos ver um exemplo para entender melhor. Tenho aqui um hotel então, e aqui eu tenho um método para eu poder reservar um quarto. Tá certo? Olha só. Fácil de entender, pouca regra de negócio. Somente as coisas que estão ligadas ao hotel, de fato. E aí eu tenho o quarto, certo? Aqui no quarto eu vou poder fazer o aluguel do quarto. E aí eu não calculo o preço aqui, certo? Eu tenho objetos que não têm relação nenhuma com tabela de banco de dados, que vão fazer os cálculos, certo? Dois strategies diferentes, estou usando Design Pattern Strategy, que vão definir como vai ser calculado o preço desses aluguéis aqui. Tá? Eu não coloquei o código dos strategies, mas cada um teria o seu código de calcular o preço. Então, o Transaction Script, tudo num método gigante, certo? Transacional lá, procedural. O Table Model está diretamente ligado com a ideia de tabelas, com a ideia lá do banco de dados, por isso tem esse nome, muito usado em Delphi, VB. Vocês lembram, né? Já usaram isso também, né? E
O Domain Model que está muito mais ligado com orientação a objetos e que tem um envolvimento muito maior com o negócio, que a gente quebra, divide as responsabilidades o máximo possível entre diferentes objetos. Ficou clara a diferença dos três? É claro que esse aqui, o Domain Model, é o melhor, né? É o mais adequado. Tem dificuldades aqui? Tem dificuldades, principalmente para você conseguir se acostumar a trabalhar dessa maneira, descobrir aonde é que vai cada coisa, né? Tem uma certa dificuldade, porque um objeto chama outro, que chama outro, que chama outro. Então quando você relaciona isso com uma ação do usuário, não é tão intuitivo onde é que está a regra de negócio que faz aquelas coisas, certo? Quando você usa o Transaction Script, você sabe que está naquele método, naquele procedimento daquela ação. Nos objetos você vai ter que navegar entre os objetos para encontrar onde é que está a regra de negócio, tá? Então não é tão fácil às vezes de você localizar, mas fica muito mais organizado e muito mais fácil de reutilizar a regra de negócio. Vai ter pouca duplicidade se você usar bem o Domain Model. E aí o Domain Layer, às vezes ele é dividido em duas partes ainda. Subdividido é o que a gente chama de Service Layer, ou a camada de serviço, né? Então, essas duas coisas estariam dentro da camada de domínio, mais uma subdivisão dentro dela, tá? É opcional também, de novo, não é para tudo que tem que fazer, é um padrão que você pode usar se for interessante. Por que tem esse escudo aqui? Porque ele está muito ligado com segurança e com transações. Vamos entender por quê. A primeira ideia, então, é você dividir a camada de negócio em duas. O que eu falei, pega aquela mesma camada e divide. Ele vai servir como se fosse uma API, certo? E a camada de apresentação, em vez de interagir direto lá com seus objetos, vai interagir com o Service Layer sempre primeiro, que vai delegar as ações para as regras de negócio que estão nos objetos do domínio, tá? Então, ele é como se fosse a porta para a camada de apresentação falar com a sua aplicação. Excelente para inserir segurança e transação. Então, misturou um pouquinho, né, daqueles paradigmas, o Transaction Script com o Domain Layer. As regras de negócio são todas no Domain Layer, mas sempre que você vai interagir com o seu aplicativo, você interage através do Service Layer, e como vai ser o Service Layer de certa forma é procedural, geralmente não tem comportamento ali, você consegue inserir uma transação, certo? Começa e termina nele, e ali dentro que você vai fazer as diversas coisas com seus objetos, e é ali que você consegue colocar segurança, permissões, esse tipo de coisa também. É recomendável que haja como um facade, como um facade, sem comportamento próprio, tá? Então, para a gente entender um pouco, se a gente pegar o Service Layer, né, e tiver usando uma abordagem mais Domain Model, a gente vai colocar apenas segurança e transação, todo o comportamento nos objetos de domínio. Tem esse meio termo aqui chamado de Controller Entity Style, comportamento comum em objetos específico Transaction Scripts. E aí tem esse cara aqui, que você usa praticamente só Transaction Script, e você tem um Domain Model anêmico. O que é um Domain Model anêmico? Ele só tem dados ali, não tem comportamento nenhum. Todo comportamento fica nesse Service Layer, né? Você põe todo o seu comportamento lá no controller, ou então todo o seu comportamento no objeto que você chama de Service, Business, Delegate, sei lá como você chama. Os objetos não têm comportamento nenhum, certo? E você está duplicando esse monte de código ali no meio dos seus microtransaction scripts que estão espalhados pela aplicação. Então, de novo, né? Quanto mais próximo você tiver dessa situação aqui do domain, melhor. O Martin Fowler diz o seguinte: minha preferência é por ter a Service Layer mais magra possível. Então, ele está dizendo que a melhor coisa que você pode fazer é isso aqui, tá? Então, por hoje é só. As referências são essas, o livro é esse, tá? Tem um catálogo de todos os padrões com uma explicação razoável do que significa cada um, não tão completo como no livro. Lá no site do Martin Fowler,
Enterprise Application Architecture Catalog, tá? E tem alguns blogs também que tem esse tipo de coisa. Então espero que tenha sido bom para vocês tenham conseguido pegar essas noções aí e identificar o que é melhor, identificar o que vocês estão usando, né, no dia a dia de vocês. Obrigado, pessoal.